Nos próximos capítulos de Quem Ama, Cuida, a tensão tomou conta da casa de Arthur quando Pilar e Silvana voltaram a se enfrentar. O clima entre as duas, que já vinha estremecido há semanas, atingiu um novo nível de hostilidade. Sem disposição para esconder o descontentamento, Silvana confrontou Pilar diante de todos, acusando-a de estar provocando conflitos e desrespeitando os limites da família. Pilar, por sua vez, não se intimidou e rebateu cada crítica, transformando a discussão em uma verdadeira batalha de acusações. Depois do embate, Silvana procurou Fábia para cobrar uma atitude. Cansada de assistir aos problemas se acumularem sem qualquer solução, ela exigiu que a amiga tomasse uma posição mais firme. Fábia ouviu atentamente todas as reclamações e reconheceu que a situação estava fugindo do controle. Sensibilizada com a aflição de Silvana, ela prometeu conversar com Ulisses e tentar encontrar uma maneira de reverter o cenário antes que os conflitos se tornassem irreparáveis. Enquanto isso, Tiago enfrentava um momento delicado. Preocupado com a crise familiar que parecia não ter fim, ele encontrou em Bruna alguém disposto a ouvi-lo. Durante uma conversa sincera, o rapaz abriu o coração e revelou toda a sua tristeza ao ver a mãe sofrendo. Tiago confessou que estava cansado das brigas constantes e das disputas que vinham abalando a família. Bruna tentou confortá-lo, lembrando que, apesar das dificuldades, ainda existia a esperança de que todos encontrassem um caminho para a reconciliação. Em outro ponto da cidade, Ademir lidava com uma ameaça cada vez mais preocupante. Após descobrir que Pedro havia conseguido acesso ao extrato bancário de uma de suas movimentações financeiras, ele decidiu agir rapidamente. O empresário chamou Tom para uma conversa reservada e explicou a gravidade da situação. Ademir alertou o aliado sobre os riscos que corriam caso as informações fossem usadas contra eles e passou orientações detalhadas sobre como deveria agir dali em diante. Tom ouviu tudo com atenção, mas saiu do encontro bastante inquieto. A preocupação aumentou ainda mais quando Tom começou a desconfiar de pessoas próximas. Convencido de que alguém poderia estar tentando descobrir seus segredos, ele procurou Helenice para tirar satisfações. Sem rodeios, perguntou se ela havia mexido em seu celular. A acusação surpreendeu a mulher, que reagiu indignada. Helenice negou qualquer envolvimento e criticou a desconfiança de Tom, afirmando que ele estava vendo inimigos onde talvez não existissem. Mesmo assim, a tensão entre os dois ficou evidente. Em meio a tantos problemas, Ademir teve um momento de felicidade inesperada. Sem qualquer aviso prévio, ele reencontrou André, que retornou de forma surpreendente. Ao ver o rapaz, Ademir não conseguiu conter a emoção. Os dois se abraçaram longamente, emocionados com a oportunidade de estarem juntos novamente. O reencontro trouxe uma rara sensação de alegria em meio ao caos que cercava a família. A chegada de André também despertou a atenção de outras pessoas. Carolina, incentivada por Felipe, decidiu se aproximar mais dele. Convencida de que aquela poderia ser uma boa oportunidade para estreitar laços, ela criou coragem e o convidou para um encontro com alguns amigos. André recebeu o convite com simpatia e demonstrou interesse em participar, deixando Carolina animada com a possibilidade de conhecê-lo melhor. Pouco depois, André foi até o apartamento de Ademir, sem imaginar que viveria uma situação bastante curiosa. Ao chegar ao local, ele acabou conhecendo Dora em circunstâncias totalmente inesperadas. O encontro aconteceu de maneira descontraída e divertida, gerando momentos de constrangimento e muitas risadas. Apesar da surpresa, os dois rapidamente criaram uma conexão amigável, tornando o episódio ainda mais marcante. Já a Adriana voltou a enfrentar problemas por causa de Zene. Determinada a conseguir o que queria, Zene interceptou a rival e a segurou com firmeza. Sem demonstrar qualquer receio, exigiu que Adriana lhe entregasse a pulseira que estava usando. A tensão cresceu rapidamente e a situação ameaçou sair do controle.
No entanto, quando Adriana parecia encurralada, Nancy apareceu no momento exato. Ao perceber o que estava acontecendo, ela não hesitou em intervir. Nancy enfrentou Zene e saiu em defesa da amiga, impedindo que a discussão terminasse de forma ainda mais grave. Sua atitude surpreendeu Adriana, que se sentiu protegida e amparada. O confronto terminou sem violência, mas deixou claro que a rivalidade entre aquelas mulheres está longe de chegar ao fim, prometendo novos conflitos e reviravoltas nos próximos capítulos. Ademir verá uma situação aparentemente controlável se transformar em um pesadelo capaz de comprometer sua reputação, sua carreira e até sua liberdade. Convencido de que conseguirá escapar das acusações que começam a surgir ao seu redor, o advogado tomará uma decisão arriscada que acabará fortalecendo justamente a pessoa que mais deveria temer, Tom. Tudo começará quando Pedro avançar em sua investigação sobre os acontecimentos que levaram à condenação de Adriana. Desde o início, o rapaz nunca acreditou totalmente na versão apresentada durante o julgamento e continuará procurando elementos que possam provar que houve manipulação nos bastidores. Determinado a encontrar respostas, Pedro analisará documentos, conversará com testemunhas e revisará informações antigas. Durante esse processo, ele acabará encontrando um detalhe que poderá mudar completamente os rumos do caso. Trata-se de uma movimentação bancária suspeita. Ao investigar as finanças de pessoas ligadas ao processo, Pedro descobrirá uma transferência realizada por Ademir para a conta de Tom. O que mais chamará sua atenção será a data da operação. O depósito aconteceu pouco depois do depoimento prestado por Tom, testemunho que teve papel fundamental para que Adriana fosse considerada culpada. A descoberta despertará imediatamente a desconfiança do jovem. Para Pedro, a coincidência parece grande demais para ser ignorada. Enquanto tenta entender o significado da transferência, uma nova peça se encaixa no quebra-cabeça. Helenice, que já vinha desconfiando de algumas atitudes do marido, encontrará documentos comprometedores ao mexer em seus pertences. Entre os papéis, ela localizará o extrato bancário que comprova as movimentações financeiras envolvendo Tom. Percebendo a gravidade do que encontrou, Helenice decidirá colaborar com Pedro. A entrega do documento representará um avanço importante na investigação. Com o extrato em mãos, o advogado passará a ter evidências concretas para questionar a relação entre Ademir e Tom. Os registros mostram pagamentos feitos em momentos extremamente convenientes, reforçando a suspeita de que houve algum tipo de acordo entre os dois. A notícia logo chegará aos ouvidos de Ademir. O advogado ficará alarmado ao descobrir que Pedro teve acesso às informações financeiras. Acostumado a controlar situações delicadas, ele entenderá imediatamente o tamanho do problema que está enfrentando. Pela primeira vez em muito tempo, sentirá que está realmente encurralado. Inicialmente, ele cogitará negar qualquer envolvimento irregular. No entanto, ao perceber que existem provas documentais das transferências, concluirá que essa estratégia não funcionará. As evidências são fortes demais para serem simplesmente ignoradas. Diante disso, Ademir decide adotar outro caminho. Em vez de negar os pagamentos, ele resolve apresentar uma justificativa alternativa. Segundo sua nova versão dos fatos, Tom teria sido contratado para realizar determinados serviços. Dessa forma, os valores depositados em sua conta seriam apenas pagamentos legítimos por trabalhos executados. A explicação parece razoável à primeira vista. O problema é que ela cria uma nova vulnerabilidade. Ao confirmar oficialmente que mantinha uma relação financeira com Tom, Ademir entrega ao faz-tudo um poder que antes ele não possuía. Sem perceber, o advogado coloca seu destino nas mãos do homem mais imprevisível da história. Tom logo entende a vantagem que ganhou.
Ao tomar conhecimento da estratégia adotada por Ademir, ele percebe que passou a ocupar uma posição privilegiada. Afinal, se o advogado está afirmando que os pagamentos eram referentes a serviços legítimos, qualquer mudança de versão poderá destruir completamente sua defesa. A partir desse momento, Tom entende que possui uma arma poderosa, e ele não pretende desperdiçá-la. Ao longo da trama, o personagem já demonstrou inúmeras vezes que não possui compromisso com a verdade. Seu comportamento sempre foi guiado pela conveniência e pelo interesse próprio. Por isso, ao perceber a fragilidade de Ademir, ele enxerga uma oportunidade de lucrar ainda mais. Enquanto Pedro continua reunindo provas, Tom passa a observar atentamente os acontecimentos. Ele sabe que seu depoimento pode definir o destino do advogado. Também sabe que sua palavra pode reforçar ou destruir a narrativa construída para justificar os pagamentos. Essa consciência aumenta sua confiança. Pouco a pouco, o faz-tudo começa a agir de maneira diferente. Se antes demonstrava respeito e certa submissão diante de Ademir, agora passa a falar de igual para igual, em alguns momentos até mesmo com um tom de ameaça. O advogado percebe a mudança rapidamente, mas já é tarde demais. A dependência criada por sua própria estratégia torna qualquer reação extremamente arriscada. Tom então dá início ao verdadeiro jogo. Primeiro, faz comentários sutis sobre os riscos da situação. Depois começa a insinuar que manter uma versão coerente exige esforço e lealdade. Por fim, deixa claro o que realmente deseja: dinheiro, muito dinheiro. O personagem entende que possui uma fonte valiosa de recursos diante de si e decide explorá-la ao máximo. Assim, nasce uma perigosa relação de chantagem. Tom passa a exigir novos pagamentos em troca de seu silêncio e de sua colaboração. Cada vez que Ademir acredita ter resolvido um problema, uma nova exigência surge. O ciclo parece não ter fim. A situação torna-se ainda mais complicada porque qualquer tentativa de romper com Tom pode resultar em uma revelação devastadora. Se decidir falar tudo o que sabe, o faz-tudo poderá comprometer definitivamente a defesa construída por Ademir. Esse risco passa a assombrar o advogado. Pela primeira vez, ele experimenta a sensação de estar totalmente sem controle. Durante anos, Ademir foi o homem que manipulava situações, encontrava brechas jurídicas e elaborava estratégias para escapar de dificuldades. Agora, vê-se preso em uma armadilha criada por ele mesmo. Enquanto isso, Pedro percebe que algo estranho está acontecendo. Quanto mais investiga, mais sinais encontra de que existe uma conexão profunda entre Ademir e Tom. As movimentações financeiras, os depoimentos contraditórios e as atitudes suspeitas começam a formar um quadro preocupante. O rapaz conclui que está cada vez mais próximo da verdade. Paralelamente, Adriana continua tentando reconstruir sua vida após os danos causados pela condenação. Sem imaginar a dimensão das descobertas que estão sendo feitas, ela permanece lutando para provar sua inocência. A possibilidade de que tenha sido vítima de uma armação começa a ganhar força, e isso ameaça diretamente aqueles que participaram do esquema. Tom, porém, demonstra pouca preocupação. Para ele, o importante é aproveitar ao máximo a vantagem conquistada. Quanto maior o medo de Ademir, maior seu poder de negociação. Em pouco tempo, a relação entre os dois se transforma completamente. O antigo aliado vira uma ameaça constante. O homem que antes recebia ordens, agora passa a ditar condições, e cada nova exigência aumenta a tensão. Ademir tenta encontrar uma saída, analisa possibilidades jurídicas, considera alternativas e busca maneiras de neutralizar Tom. Mas nenhuma solução parece segura. Qualquer movimento em falso pode desencadear uma reação imprevisível. O advogado percebe que está cercado.
Ao mesmo tempo, sua preocupação aumenta ao notar que Pedro continua avançando. Se o jovem conseguir reunir mais provas, todo o esquema poderá ser exposto. E se Tom decidir colaborar com a investigação, a situação se tornará ainda mais grave. A pressão cresce a cada dia. Os conflitos internos também se intensificam. Ademir começa a perceber que suas próprias escolhas o levaram até aquele ponto. A tentativa de proteger sua imagem acabou criando um problema muito maior do que a acusação inicial. O que parecia uma estratégia inteligente transformou-se em uma armadilha perigosa. Enquanto isso, Tom continua ampliando sua influência. Seguro de que possui informações valiosas, ele passa a agir com cada vez mais ousadia. A sensação de poder o incentiva a ir além. E quanto mais percebe o desespero de Ademir, mais exigente se torna. Nos próximos capítulos, a tensão entre os dois atingirá níveis explosivos. A relação baseada em interesses mútuos dará lugar a uma disputa marcada por chantagens, ameaças e segredos. Pedro seguirá determinado a descobrir toda a verdade. Adriana poderá finalmente encontrar provas capazes de mudar seu destino. E Ademir verá sua situação ficar cada vez mais delicada. O advogado acreditou que conseguiria escapar das acusações com uma simples justificativa financeira, mas acabou entregando seu futuro justamente para a pessoa menos confiável que poderia imaginar. Agora, para se proteger, precisará enfrentar um adversário que conhece todos os seus segredos, e essa batalha promete mudar completamente os rumos de Quem Ama Cuida.